Eu vou te responder de um jeito mais prático e depois eu quero te dar um exemplo, porque talvez esse exemplo vai ajudar todo mundo que nos acompanha aqui a entender melhor o que eu quero dizer. Uhum. Do ponto de vista prático, as pessoas, no comportamento, elas olham muito o resultado e aí elas são levadas a querer ter esse comportamento de recuperar o que eu perdi. Olha que curioso isso. Se você olha o comportamento dos preços de uma NTNB, os preços estão caindo na mesma comparação do que o fundo imobiliário. Mas tem uma diferença. É legal isso aqui, Luiz. Isso é muito legal. Você vai gostar também, Bernardo. Olha só. Um título de renda fixa, ele compõe o principal mais os juros, a correção monetária ali. Ele engloba tudo. Uhum. Então, se você aplica numa NTNB com vencimento em 2035, que não pague cupom semestral para a gente não desvirtuar no conceito. É o que a maioria das pessoas fazem. É acumular lá para 2035, 2045, não é isso? Ele compõe, o dinheiro não tem carimbo ali, então ele se mistura. Então, você olha no seu Home broker. home broker, seu extrato, nem home broker no caso, né? No extrato da no corretora, extrato da né? corretora, alguma coisa, ainda que tenha uma marcação negativa no preço unitário, mas como tem um monte de juros ali dentro, que ele já está carregando esse título há 3 anos, ele não se sente tão abalado. Aí ele olha e fala, não, acho que eu vou comprar mais a 6,5, seja lá o que for. Mas o fundo imobiliário ele tem um problema, né? Que na verdade é uma grande vantagem, mas as pessoas veem como um problema nessas horas. Ele separa, Bruno. É verdade. Então, o dinheiro não tem carimbo, eu falo assim, mas a minha cota está caindo. Tá, mas você já está recebendo há 3 anos de rendimento. Deixa eu contar um caso particular que aconteceu com um colega nosso. Ele veio se queixar pra gente de que tinha um fundo imobiliário dele, de recebível, que tinha caído lá 10, 12%, alguma coisa. Eu falei, deixa eu olhar o preço, né, que ele pagou. Aí quando eu fui ver o preço colocando lá, quando ele comprou quase que nas máximas, tá? E aí quando cai 15% realmente no fundo de papel é bastante coisa. Aí eu peguei e falei assim, adiciona o rendimento. Ele saiu de um prejuízo de 15% para um ganho de quase 40% e alguma coisa, quase 50%. Porque quando você adicionou o rendimento, ele recebeu nesses 3 anos e meio o rendimento todo mês, como é um fundo de recebível, ele teve aquele momento de inflação mais alta também, ele capturou tudo isso também. Aí o dinheiro ficou junto, aí você acalma aquela pessoa. Então na renda fixa tem essa capacidade do dinheiro ficar junto, e aí a pessoa não consegue ver por esse caminho, certo? Entendeu? Agora eu vou trazer um outro exemplo para você, um pouco mais figurativo, para ajudar as pessoas que nos acompanham. O que acontece se você for num supermercado com uma lista de compras e que você for num supermercado sem uma lista de compras? Se você for no supermercado com uma lista de compras, é muito provável que você vai comprar aquilo que está na lista, talvez pode fugir alguma coisinha aqui, outra ali, mas você vai ficar com um orçamento mais fechado e mais claro e vai voltar para casa com a sua lista. Sim? Quando você vai sem uma lista, você vai ficar perdido no orçamento, vai comprar coisa que não precisava, vai esquecer de comprar o que precisava. É exatamente isso. Isso. Agora eu te pergunto, não seria mais sensato você ir para o mercado financeiro com a sua lista de compras? Eu quero ter tanto de fundo imobiliário, tanto de renda fixa, tanto de ações, tanto de ETF internacional, tanto de ETF nacional, tanto de, enfim, criptomoedas. Faz a sua listinha de compra, dentro aí agora é a minha área, dentro dos fundos imobiliários, faz a sua listinha de compra do fundo imobiliário e vai fazer as suas compras, vai para o supermercado com a lista de compra. Evitaria muito conflito pessoal da pessoa ficar sempre nessa, qual que é o melhor para comprar agora, o que eu devo fazer agora. Foca na lista. Se você chegar no supermercado, será que eu compro chocolate? Será que eu compro óleo de cozinha? Será que eu... Realmente entender ali o que ele está fazendo ali, por que ele está entrando, o que você falou, né? Entrar ali... Não limitaria conflitos internos gigantescos? Sim. Né? Agora vamos colocar uma pimenta nessa lista. E se você é casado e chega sem a lista, a confusão que vira, vai ter que virar 2 carrinhos. Agora vamos apimentar um pouquinho mais, coloca mais 2 filhos lá no meio, sem uma lista, com a esposa, 2 filhos, 3 filhos. No supermercado, é um corre-corre. É o que as pessoas às vezes fazem das suas carteiras. Que tem a sua família, que tem o cunhado no almoço de domingo, que tem o sogro que ele também ajudou a investir. Tá todo mundo sem lista de compra. Vira uma pizza. Vira uma confusão. Eu não sei de onde que isso foi criado, tá? Talvez possa ser um pouco desse imediatismo que existe um pouco na cultura brasileira. Também cultura mundial, porque acho que os estudos recentes têm mostrado que cada vez mais os investidores, globalmente falando, estão sendo mais curto-prazistas. Até tem um estudo nos Estados Unidos que fala do período que os caras holdavam as ações lá, que, saiu de anos para meses. E aí isso, no Brasil, quando a gente olha, realmente o pessoal é muito curto-prazista. E eu tenho essa noção, não, mas essa percepção de que o pessoal quer muito ficar tentando acertar o que é que vai acontecer amanhã, com dado que vai sair, com a fala de não sei o que, do país, de quem que vai ser eleito aqui e ali, ao invés de se preocupar, na minha opinião, com o que importa, que é olhar para um negócio que você está investindo, seja um fundo ou seja uma empresa, entender se aquilo está performando, se tem capacidade de continuar performando e crescer, porque invariavelmente, se é uma empresa ou um fundo imobiliário entrega resultado, a minha ideia, pelo menos para o longo prazo, é que as cotações vão acompanhando isso de forma a subir. Pelo menos eu acredito isso para as empresas, né? O que eu tenho visto, pelo menos nas empresas que eu invisto. E aí a minha pergunta nesse sentido é, quando você está olhando para o fundo imobiliário, você que analisa isso de forma mais palpável, assim, no dia a dia, o que o investidor tem que acompanhar de fato e o que às vezes ele tem que
ignorar no sentido de, cara, não liga muito pra isso, apesar de todo mundo te falar ou de aparecer muito na mídia? Não sei se deu pra pegar a pergunta. É uma assim. excelente pergunta, né? Eu acho que ele tem que olhar aquilo que ele tem controle. Então, assim, muitas das vezes, essa pessoa que você está falando, ele fica olhando algumas coisas na mídia, as quais ele não tem controle, Exatamente. Então ele quer ver se o câmbio vai mudar, não sei mais o que, ele é impactado por tudo isso, o problema político aqui ou lá, e aquela coisa tal, um conflito aqui, outro lá, são coisas que ele não tem controle. Mas o que ele tem controle, Bruno? Ele poder vir aqui na Genial, conversar com o gestor, tirar realmente as dúvidas, marcar uma reunião, ficar aqui 1 hora perguntando ativo por ativo, ouvir, entender o contexto do fundo. Isso ele tem controle, mas ele prefere se apegar em coisas às quais ele não tem controle. Tá. Mas isso é natural, né? Porque quando eu comecei a investir, não existia cara no YouTube para você sair acompanhando o imobiliário. Não existia um podcast tão bem estruturado, tão bonito. A gente está aqui no estúdio, vocês não estão vendo, pessoal, mas um estúdio belíssimo aqui, profissionais aqui, todos aqui para trabalhar. Então, assim, não existia isso. Só que, da mesma forma que naquele momento era realmente uma escassez completa de informação, hoje nós temos um excesso. E aí cabe a esse investidor ter que ativar um pouco desses filtros. Se é que eu posso, às vezes é difícil usar a palavra dica, então às vezes eu prefiro substituir por conselho. Uma coisa que aconteceu comigo em 2012, eu já estava investindo em fundo imobiliário, tudo, mas em 2011 e 2012, eu tive uma oportunidade de um amigo muito querido que me convidou para vir a São Paulo para que a gente pudesse visitar algumas gestoras e alguns prédios. Né? Naquela época o mercado era quase todo corporativo, sabe, Bruno? Era 60%, 70% do mercado era fundos corporativos e muitos deles, São Paulo, Rio, muitos aqui. Então eu fiquei, eu acho que de uns 2 ou 3 dias aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente vários gestores e alguns prédios. Para mim, naquele momento, foi muito importante porque me revigorou toda a confiança que eu passei a ter em fundos imobiliários naquele momento e que foi muito importante para mim, Bernardo. Por quê? Porque logo depois começou-se a falar de crise, de aumento de juros, de recessão, né? Enfim, a indústria de fundos imobiliários ficou estacionada, teve um termo, né? Desculpa, eu não gosto de ficar falando palavras em inglês, mas foi um termo que eu aprendi nessa época chamado de oversupply. Começou a se falar em ter sobreoferta de prédios. Muitos prédios que foram lançados, eles não tinham para quem locar, etc. Então aquilo ali foi muito forte para mim, para me sustentar naqueles anos subsequentes em que tudo isso aconteceu. Porque aí eu comecei eu continuei mantendo o relacionamento, conversando com os gestores, e nessa época, aí que eu conversei mais ainda, ou seja, isso a gente tem controle. Sim, faz então sentido. esse é o meu conselho para as pessoas, foque no que você tem controle. Não é que você esqueça, eu também não quero sugerir também que você tem que ser um alienado e não ler as manchetes do que está acontecendo no mundo. Eu acho que você tem que entender esse contexto todo, né, saber tudo, mas você não deveria tomar decisões diárias com base nisso.